Dou graças a Deus pelo fato do Senhor me permitir essa oportunidade de estar com vocês, de estar trazendo essa palavra a convite do pastor Tiago e da pastora Flávia, que estão lá em Curitiba, que estão participando de um encontro daqueles que foram alunos da Bethel Church, lá na Califórnia. Tiago ficou durante um período mais ou menos de 3 anos e voltou com esse curso teológico, né? E foi muito abençoado e está nos abençoando através da sua vida, do seu ministério. E vários outros irmãos em Cristo que fizeram esse treinamento, esse curso, eles se resolveram fazer um encontro deles lá em Curitiba. Então, Tiago com a sua família estão lá e Tiago, inclusive, ministrou ontem. Eu não pude assistir, estava assistindo um filme com a Regina. Quando eu vi, já estava lá o recado da Flávia, o filme já tinha acabado, mas já era quase 10 horas, aí não deu para assistir. Mas eu creio que vai ter oportunidade da gente poder, de alguma maneira, assim, espero rever essa palavra que ele ministrou lá. Guardando o bom depósito. Assim que ele me convidou para estar com vocês ministrando essa palavra, eu me lembrei de alguns momentos muito felizes, muito impactantes na minha vida, ainda adolescente, do meu encontro com Jesus, assistindo os cultos na minha igreja lá em Niterói, Igreja Batista do Calvário, e alguns preletores foram convidados para aquela noite de domingo, e ali um deles falou sobre o bom depósito do Espírito em nós. E enquanto ele falava, eu, naquela paixão por Jesus, naquela graça e glória do Senhor na minha vida, eu me transbordava em alegria, em choro na presença do Senhor. Uma visitação muito gostosa do Senhor na minha vida. E quando eu recebi esse convite, o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu pudesse estar trazendo, né, um pouco daquela experiência marcante, né, falando sobre o bom depósito do Espírito em nós. Mas eu queria fazer assim, um retrospecto histórico da vida do apóstolo Paulo. Paulo, no hebraico, né, na língua original dele, era Saulo, porque ele era filho de um judeu da tribo dos benjamitas. Da tribo dos benjamitas. E nós sabemos que o primeiro rei a ser instalado no reino de Israel foi Saul, né? E como aquele menino era diretamente ligado às raízes da tribo dos benjamitas, portanto, né, alguma ligação com Saul, daí veio o nome dele de Saulo. E Saulo foi contemporâneo de Cristo, só que ele não teve a mesma condição de estar presente enquanto Jesus estava caminhando na terra. Ele não estava associado àquele movimento dos discípulos em torno de Jesus, dos milagres que Jesus estava realizando no meio deles. E Saulo era uma pessoa assim, muito rígida, muito tradicional dentro dos rigores das leis de Deus na Torá. Ele era fariseu, filho de fariseu, e existiam 2 correntes nas quais havia, naquele tempo, em termos de ensino religioso, havia a doutrina de Hillel e a doutrina de Shammai. Shammai era mais rígido, talvez até, a gente sabe que um dos discípulos de Jesus foi Judas, o Zelote. E Zelote porque era muito ferrenho às tradições, às regras, muito mais do que o próprio Hillel. E Gamaliel era neto de Hillel. E o apóstolo Paulo, Saulo na época, foi doutrinado na sua mocidade aos pés de Gamaliel, que era dessa essa vertente farisaica
de Hilel. Mas, como eu já disse, Jesus estava, andando, fazendo a sua missão, e Paulo e Saulo não tinham esse contato muito íntimo. Até que em determinado momento, ele ouviu falar de uma seita que estava crescendo tremendamente em Jerusalém. Uma tal seita dos nazarenos. Em primeiro lugar, nós sabemos que Nazaré era uma vila, era um lugarzinho muito pobre, muito humilde, de tal maneira que quando Natanael foi chamado por André e apresentado a Jesus, antes disso Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando aos olhos e aos ouvidos de Saulo chegou essa notícia da seita dos nazarenos, você imagina aquela compulsão, aquela coisa rígida de Paulo para tentar defenestrar, acabar com aquilo que, no parecer dele, era um absurdo, uma coisa inconcebível. Se fosse talvez uma missão jerusaleniana, talvez tivesse algum crédito aos olhos de Saulo, mas de Nazaré e não de Jerusalém, pior ainda. Então, nesse momento, ele saiu em perseguição para acabar com aquilo que ele acreditava que não era uma coisa plausível de acontecer. Mas pior ainda, depois da morte de Estevão, e depois que a perseguição foi desencadeada, e os discípulos que estavam todos concentrados em Jerusalém, eles começaram a ser dispersos por Samaria, e aí veio aquela projeção de Filipe, falando sobre Jesus, e pessoas curadas, demônios expulsos, e a palavra de Deus de uma maneira forte, e depois as pessoas indo para outras regiões mais distantes, como Damasco, lá na Síria. Síria ou Líbano? Líbano, né? Lá em Damasco, Síria. Vocês me ajudem aí. Pessoal de geografia aí. Bom, depois a gente vai saber. Damasco é onde, Ricardo? Cadê o Ricardo? Eu acho que é Síria, né? Na Síria. Ok. É isso aí. E ficava 240 quilômetros. E quando ele percebeu que a perseguição não estava fazendo efeito, ele pediu cartas. Síria, obrigado, Bernardo. Ele saiu então deslocadamente com cartas de autorização dos principais sacerdotes para devastar de vez, com mortes, não é? Com perseguições, lançando nas prisões aqueles que eram da tal seita do Nazareno, que havia morrido algum tempo atrás, né? E que para ele estava bem enterrado. E ele foi então no caminho de Damasco para acabar com aquela situação. E é interessante que Paulo não tinha a percepção de que o que ele estava fazendo era algo errado. Para ele, né, eu acredito, tal rigor que ele fora criado, que Paulo estava indo em perseguição, acreditando que Deus não estava satisfeito com aquilo que estava contra a lei que tão estudiosamente ele havia aprendido, né? Com tanta dedicação, todas as tradições, todas as regras, tudo aquilo, tudo o que eles estavam pregando invalidava no seu jeito, no seu modo de pensar, tudo o seu ensino religioso que ele aprendera. Então, acredito até que ele tinha a ideia de um Deus vingativo, como Deus nos tempos de outrora, quando as coisas não estavam de acordo, né? Vinha um fogo consumidor e destruía aqueles que eram rebeldes. Esse Deus agia assim, agora eu vou agir da mesma forma também. Então pegou a própria justiça nas mãos para acabar, para decretar a falência da seita dos nazarenos. E quando ele então vai durante a sua peregrinação, acredito que alguma coisa martelava na cabeça de Saulo.
havia um descontentamento, uma tristeza interior, sabe por quê? Porque com toda aquele raciocínio, aquela legalidade, com todas as leis aprendidas, no sentido de talvez trazer a salvação que ele tanto desejava, havia uma divisão nos ensinos religiosos entre aqueles que acreditavam na ressurreição dos mortos e aqueles que não acreditavam. Os que não acreditavam eram saduceus e os que acreditavam eram fariseus. Então Paulo, por ser fariseu, acreditava na ressurreição dos mortos, mas ele queria ser justificado diante de Deus e alcançar essa ressurreição através da irrepreensibilidade da lei, que ele estava com toda a sua vontade, com toda a sua dedicação, com tudo o que ele podia fazer para cumprir tudo aquilo que a lei estava dizendo. Ele talvez quisesse encontrar uma solução para um grande problema que ele tinha, não apenas da salvação futura, não apenas de alcançar a ressurreição dos mortos, mas ele se desvencilhar de um grande peso que havia dentro de si, que era o peso do pecado. Ele não conseguia se desvencilhar do aguilhão do pecado que o infligia. Ele tinha pensamentos cobiçosos, ele queria fazer o bem e não conseguia. Toda vez que ele tentava fazer o bem para agradar a Deus, vinha o mal através do pecado que estava nele e o prostrava. A tal ponto que ele dizia: miserável homem que sou, quem vai me livrar do poder desta morte? E assim, as inculcações e os raciocínios amplos e grandiosos desse apóstolo, que era um cidadão romano, que havia nascido em Tarso da Cilícia, lá na Turquia, numa grande cidade portuária, uma cidade influente, uma cidade helenista, uma cidade de filosofia muito forte dos gregos. E Paulo, a gente sabe que era uma pessoa muito inteligente, falava pelo menos 4 idiomas, hebraico, aramaico, o grego, o latim. E assim, mesmo assim, com toda aquela doutrina, com todas aquelas regras e situações que ele havia aprendido, ele caminha em direção a Damasco, e aquilo martelando: por que eu não consigo realizar o bem na minha vida? Mas talvez Deus vai ficar satisfeito pelo fato de eu massacrar esse povo que está indo contra a vontade dele. Eu acho que Deus está satisfeito nesse negócio. E ele vai com toda ferocidade para atacar aqueles que seguiam a Jesus. E aí você já sabe que no meio, antes de chegar próximo a Damasco, ele cai do cavalo literalmente, porque uma grande luz se acercou diante de si, e ele viu aquele que lhe projetava a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu creio que a partir desse momento, um grande ensinamento estava sendo protocolado na vida do apóstolo Paulo. Por que me persegues? Mas eu não estou perseguindo esse Senhor. Quem és tu? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Você agora imagina aqui um dos grandes mistérios de Deus, oculto por todas as gerações até aquele presente, oculto inclusive para anjos, para principados, para reinados espirituais, governos espirituais, coisas ocultas naquele momento, quando Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nesse momento começou a se desvendar, como que por um enigma, aquilo que Deus havia projetado antes da fundação do mundo, que é Jesus se relacionando comigo e com você, ao ponto de qualquer coisa que te abala, que te fere, que te angustia, isso volta-se novamente para o próprio Filho de Deus. Ele está angustiado com a sua angústia, ele está apreensivo com a sua dor. É essa a ligação mais linda
que o apóstolo Paulo naquele momento pôde perceber que ele não estava perseguindo uma seita qualquer dos nazarenos, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo, o próprio Jesus que ele havia renunciado. Mas agora ele vai, né? E Jesus ainda diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí eu tenho três coisas ou duas coisas para entender o que Jesus quis falar com ele acerca do recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é você ir contra, é você resistir, é você dar murros em ponta de faca. É isso que é recalcitrar contra os aguilhões. É você ir contra uma espada afiada, falando: isso não vai me machucar, e você esmurra e você sai todo ferido. Então Jesus estava dizendo para ele: duro é para você recalcitrar contra esses aguilhões. Mas que aguilhões seriam esses? Em primeiro lugar, acredito que a própria perseguição incômoda, indevida a essa seita dos nazarenos, aos cristãos da época. Mas o próprio Gamaliel, em determinado ponto, quando Pedro, João, Tiago estavam juntos, sendo açodados pelas autoridades, pelo governo local, pelos sacerdotes, dizendo para que eles não falassem mais naquele nome. Então eles falaram: veja se é justo diante de vocês que vamos obedecer a vocês antes do que a Deus. Nós não vamos continuar falando nesse nome. Então, nesse momento, eles tramaram fazer a morte daqueles homens. Nesse instante, Gamaliel fala: olha, dai um tempo para esses homens, porque se essa obra é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Naquele momento, então, quando Jesus aparece e fala: eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo entendeu que estava combatendo contra o próprio Deus. Mas também, e isso obviamente não daria em nada favorável a ele, então isso seria dar murros em ponta de faca, recalcitrar contra os aguilhões. Mas existia, como eu já disse, o tal do aguilhão do pecado, onde Paulo estava em crise constante, pois a lei que ele seguia tão rigidamente não lhe dava escape da sua natureza pecaminosa, e para a qual ele se sentia incompetente para vencê-la. E isso você encontra em Romanos, no capítulo 7, dos versículos 24 e 25, onde ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E em 1 Coríntios ele fala: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele entendeu que a lei só servia para exaltar, para levantar o aguilhão do pecado contra ele, de tal maneira que uma possibilidade desse aguilhão era aquela crise na qual ele estava vivendo, e que Jesus falou assim: você não vai conseguir vencer esse aguilhão do pecado que está em você, seguindo a lei do jeito que você segue, com toda a sua disciplina, com todo o seu zelo. Isso não vai te salvar. Então Saulo vai em direção a Damasco, fica ali cego durante 3 dias, remoendo, rememorando tudo aquilo. Meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi? E nesse momento chega Ananias, depois de 3 dias, e fala: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Naquele momento, Jesus já havia dito para Ananias que ele era um vaso separado por ele para transmitir a sua palavra e as suas riquezas. Vai, Ananias. E Ananias chega: Saulo, meu irmão, recobra a vista. Jesus que te apareceu me mandou aqui para que você seja batizado e seja cheio do Espírito Santo. Seja curado, se batize e seja cheio do Espírito Santo. Naquele instante,
as leis, as tradições, as regras que estavam todas explanadas na memória, na tela, né, no telão da vida de Paulo, tudo aquilo perdeu sentido, porque agora as leis e o caminho do Senhor Jesus penetraram na intimidade do apóstolo Paulo. Ele era um novo homem e ele foi cheio do Espírito Santo. Quando os discípulos estavam no dia de Pentecostes, quando Jesus falou para eles: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, nós sabemos que eles estavam assentados, não estavam nem ajoelhados, nem dobrados, clamando misericórdia e tal, não, estavam assentados, e dessa maneira, o Espírito Santo veio sobre eles, e os encheu de um gozo, de uma alegria, e de uma profusão de línguas, e falavam coisas que eles nem mesmo entendiam, mas os que estavam à sua volta, que eram de diferentes nações, entendiam tudo que eles falavam sobre as grandezas de Deus. Mais tarde, então, quando eles foram perseguidos, em razão do testemunho de Jesus, eles, imprensados, colocados contra a parede por causa daquela perseguição, eles clamaram novamente ao Senhor, e a palavra de Deus diz que, acabando eles de orar, o local se estremeceu, e eles novamente foram cheios do Espírito Santo. Nesse momento em que Paulo estava recebendo o Espírito Santo, não diz ali que ele profetizou, não falou ali que ele falou em línguas, não diz como que aconteceu, o que significou para Paulo o ser cheio do Espírito Santo, apenas diz isso, que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas depois em Coríntios ele fala: olha, eu gostaria que vocês falassem muito mais tempo em línguas do jeito que eu falo demais em línguas. Eu gostaria que vocês todos profetizassem. Quando ele impôs as mãos sobre os discípulos em Éfeso, perguntando para eles: vocês sabem o que é o Espírito Santo? Não, nós nunca sabemos, nunca soubemos, ninguém falou nada para nós sobre o que é isso de Espírito Santo. Então Paulo impôs as mãos sobre eles, depois que os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocou as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio numa efusão, numa corrente de águas de fogo, e circundou aqueles homens, e eles começaram a falar. Uma pessoa que nunca tinha percebido o que é Espírito Santo, quando não é falar em língua, profetizar, mas o Espírito Santo veio e deu capacidade para eles falarem em línguas e profetizarem. Paulo então começou a falar sobre as riquezas de Deus. Ele começou a dizer da grande bondade, da tolerância, da paciência extrema que Deus tem por cada um de nós. Ele começa a dizer que Deus é rico por possuir todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E ele fala em Romanos 11:33 que os juízos, os decretos de Deus, seus planos são insondáveis, e os seus caminhos, como ele opera, como ele faz vir à existência as coisas, são inescrutáveis. Ele fala em Efésios 1:7 que Deus é rico em graça perdoadora. Paulo levou por toda a sua vida: eu persegui a igreja de Deus, eu fui testemunha da morte de Estevão, eu não mereço ser considerado apóstolo de Cristo, mas enfim, eu sou o que sou, e a graça de Deus não se fez mesquinha para comigo, Ele me perdoou, Ele me amou, Ele é rico na sua graça bondosa para conosco. E como Cristo é a expressa imagem do Pai Celeste, ele falava também que as riquezas insondáveis de Deus são as riquezas insondáveis de Cristo.
E diz que, além disso, nós somos herdeiros de Deus, dessas gloriosas riquezas, e co-herdeiros com Cristo. Ele fala em Efésios 3,16 que as riquezas de Cristo fortalecem com poder nosso homem interior pelo Espírito Santo, e que Deus ocultou por muitas gerações. Efésios 3,9. A anjos e principados as suas riquezas em Cristo, até serem conhecidas por meio da igreja, que é o mistério de Cristo em vós. O maior mistério que anjos, que Satanás, que os príncipes dos demônios, que os anjos, os arcanjos, os serafins, ninguém teve conhecimento da mente de Deus. Ao entender, quando Paulo percebeu naquela pergunta, por que me persegues? Foi que Jesus, ao habitar através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, ele se torna um com você, ele se torna um comigo. Eu sou uma unidade com Jesus. A irmã Dani está falando aqui sobre as crianças, sobre o corpo de Cristo, que nós estamos aliançados, nós somos um no corpo de Cristo, graças a esse mistério que foi revelado no tempo do apóstolo Paulo aos profetas e aos apóstolos, que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos membros do seu corpo e que Jesus é a cabeça desse corpo. Isso é lindo demais, que Deus age, que Deus se movimenta através da sua igreja. Isso é o que estava oculto em mistério. Mas ele fala que isso foi essas riquezas de Deus foram repassadas para nós através da presença do Espírito Santo, que me traz a imagem de Jesus e que me traz o coração do Pai junto. Jesus falou que Ele e o Pai viriam fazer morada em nós e se manifestaria a cada um de nós. Você imagina, queridos, o que é você ser enchido pela presença do Espírito Santo? É você não ficar sozinho, é você não depender, domingo eu tenho que ir na igreja, eu não posso ir no cinema, eu não posso ir no teatro, eu não posso fumar, eu não posso beber. Existem regras da igreja para mim. E quanto àquelas coisas que a igreja não fala, que a igreja não diz, que você sabe que é pecado? Não tem como você ser uma pessoa de Jesus, ter o Espírito Santo dentro de você, e você não reconhecer aquilo que está melindrando o coração do Senhor, aquilo que está entristecendo o coração de Deus. Não tem como. Se você é nascido de Deus, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a coisa mais rica que Deus pôde trazer para a sua vida. E você então não vai ser mais legalista, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não posso fazer isso, crente não fuma, crente não bebe, crente não vai ao cinema, crente não pode fazer isso, crente, como eu já na minha adolescência, tadinho de mim, olha, é bom você gosta de jogar bola, né? Jogo bola com meus amigos, olha, no momento em que você recebeu Jesus, você tem que se afastar dessas coisas. Meu Deus, quanto tempo eu fiquei sem jogar uma bola, entendeu? Naquele tempo eu não jogava tanta bola assim, mas eu gostava de correr atrás da bola, entendeu como é que é? Mas os irmãozinhos com todo aquele carinho, sabe, de crentão mesmo, falaram assim, aquelas coisas das roupas compridas, não pode andar assim, não pode andar assado, não pode assim, meu Jesus, quanta coisa, gente, e o Espírito Santo, testemunhando no nosso coração, não faça assim, não faça assado, não faça dessa maneira, teve um dia até, que eu já na faculdade e tal, de medicina e tal, e me desviando um pouco daquele caminho maravilhoso do Senhor, porque todos nós, de alguma maneira, a gente se afasta, sabe? A gente não quer dar uma de santo, sacrossanto aqui não, não é, a gente se afasta um pouquinho. Nesse momento, dormindo, eu escutei uma voz bradando, cuidado para não tornares ao mundo
cuidado. Quem que estava me falando isso? Cuidado para não tornares ao mundo. O Espírito Santo, é Ele que fala, é Ele que diz, é Ele que vai nos mostrar, não apenas a distinção entre o claro e o escuro, mas aonde está a penumbra, aonde está o mais ou menos, que você não sabe se é agradável a Deus ou não. É ali que o Espírito Santo vai se manifestar a você para corrigir o destino da sua vida. Mas Paulo então nos fala que nós temos uma responsabilidade em guardar esse bom depósito do Espírito. Ele diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror, afaste-se completamente, se desvencilhe dos clamores vãos e profanos, tudo aquilo que macula a santidade de Deus em você, e que lá em Efésios 4, 25 a 30, ele diz: se dispa do velho homem, das concupiscências da carne, da soberba da vida, das blasfêmias, das mentiras, das amarguras, das piadas indecorosas, das mentiras, dos sentimentos de vingança, da apropriação indébita, do furto, das palavras torpes. Tenha horror a essas coisas, se afaste disso, para você conservar esse bom depósito, a presença maravilhosa do Senhor dentro da sua vida. E o que está na penumbra, que é alertado pelo Espírito Santo da graça. Mas ele diz ainda, para ter horror a isso, aquilo que profana a tua santidade, mas também às oposições da falsamente chamada ciência. Nós sabemos, eu coloquei aqui, o que é falsa ciência, né? Antes, eu falei sobre, coloquei aqui como ciência verdadeira, arqueologia, paleontologia, são baseadas em fatos que desenterram e confirmam o que a Bíblia diz. Exemplo, indícios da existência do rei Davi, por se descobrir moedas do seu tempo com a sua inscrição. Segundo, localização de Sodoma e Gomorra, que a Bíblia fala, né, que foi incendiada à base de enxofre. Eles, através da arqueologia, localizaram Sodoma e Gomorra com pedras queimadas. As rodas dos carros, datadas pelo carbono 14, da época de Faraó no mar Mediterrâneo, foram descobertas. Os braços dos rios faltantes, porque eram 4 braços que iam para o Jardim do Éden. 2 nós temos, o Tigre e o Eufrates. Mas existem 2 outros que sumiram do mapa, mas que foram descobertos e são relatados em imagens de satélites, tá? Mas o que é falsa ciência? Se afaste da falsa ciência. É tudo aquilo que constitui num corpo de argumentos, de pensamentos filosóficos e crendices. Por exemplo, quando Paulo estava falando às pessoas lá na Ásia Menor, né, lá em Atenas e Corinto, naquela área ali dos gregos, e ele chegou em Éfeso, que já era na Turquia, havia uma deusa que eles adoravam, que era chamada deusa Diana ou Afrodite. Essa deusa, eles acreditavam que era uma divindade cuja imagem supostamente desceu de Júpiter. Então isso era uma crendice, isso era um falso argumento. Mas existem outros argumentos que se constituem como falsa ciência, que é muito mais próxima de cada um de nós, que é tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida. Tudo o que diz, olha, isso é uma acusação que você não tem jeito, isso não pode ser perdoado. Você blasfemou contra o Espírito Santo, isso aí é um pecado que não tem perdão, nem aqui nem no futuro. E você fica amedrontado, achando que você nunca mais vai alcançar a salvação em Cristo. Isso
é um argumento, isso é um pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus e para o qual você deve recusar. Coisa gostosa, né, Matias? Miguel. Isso nos traz, queridos, se a gente não tiver esse horror a essas coisas e a esses pensamentos, nós vamos estar permitindo que haja um vazadouro dessas riquezas que nos foram depositadas. São as tais cisternas rotas, que não retêm água. E duas figuras se associam a tal vazadouro. O primeiro são as sementes na beira do caminho que as aves roubam. E segundo, é a chama que se apaga dentro de nós. Se não tivermos cuidado, como diz Paulo, se não guardarmos o bom depósito, nós poderemos ver a chama do Espírito Santo se apagando dentro de nós. Por isso, em 1 Tessalonicenses 5,19, ele fala: não extingais o Espírito. É o que tende a apagar a chama do Espírito Santo. Mas, se nós temos essa responsabilidade, nós podemos também estar confiados e tranquilos ao saber que o próprio Espírito Santo vai nos ajudar a conservar esse bom depósito. Ele diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso que em 2 Timóteo ele fala: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, queridos, o Espírito renova esse enchimento dentro de nós, ele se derrama sobre cada um de nós quantas vezes forem necessárias. E em 2 Coríntios Paulo diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Coisa boa, né? Quais então as conclusões quanto a essa definição e propósito deste depósito dessas riquezas em nós? O que é ser rico para com Deus? Ser rico para com Deus é possuir Jesus Cristo vivo dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Ser rico para com Deus é nós termos o reino de Deus dentro de nós. Quando Paulo definiu o reino de Deus em Romanos 14, ele falou que o reino de Deus, pelo Espírito Santo, é justiça, paz e alegria. De tal maneira que quando você se enche da pessoa do Espírito Santo, você começa a transbordar na esfera do Espírito Santo, você começa a ter paz. Você já está justificado, mas agora seu coração tem paz e você tem alegria do Espírito Santo na sua vida. Uma das grandes coisas que são contra a vertente depressiva, são contra as pessoas tristes, de mau humor, é a presença do Espírito Santo em nós. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não há motivos para você estar em depressão e em tristeza. Você sabe de uma coisa? Quando as pessoas estavam sendo perseguidas, como Paulo, e Silas, na prisão, a gente sabe aquela situação, que eles estavam cantando louvores a Deus, depois de terem sido açoitados e colocados em prisões. Eles estavam louvando a Deus, eles sabiam que o destino para o qual eles foram chamados estava sendo cumprido na vida deles. E por isso eu digo que uma maneira de você estar na alegria do Espírito Santo é estar fazendo a vontade de Deus. Então, quando você tem esse reino de paz, esse reino de alegria, você também traz junto de você uma riqueza que é a fé dentro da sua vida. Essa fé manifesta o fruto e os dons do Espírito. Tiago 2,5 fala: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo
para serem ricos na fé. Então, aquele que é rico para com Deus, aquele que tem o Espírito Santo dentro de você, dentro de si, ele é rico na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Além de você ser rico na fé, você é rico em esperança, porque em cada tribulação, em cada luta que você está associado, você está percebendo o Senhor se manifestando na sua vida. Eu me lembrei de um homem chamado, um chinês chamado Yun. Ele é chamado o Homem do Céu, o livro dele é chamado O Homem do Céu. E perseguido lá na igreja da China, ele foi torturado, foi colocado em prisão, quebraram as suas mãos, quebraram as suas pernas, tudo para que ele negasse a Jesus, o Filho de Deus. Mas a presença do Espírito Santo estava nele, e ele resistiu a todas essas torturas. Ele não podia mais andar, tudo foi quebrado nele. Mas ele conservou o seu testemunho. Em determinado momento, quando ninguém dava mais nada por aquele homem, Jesus entra na cela daquela pessoa e fala: Yun, porque diziam para ele: você nunca mais vai sair daqui, vai ficar rastejando aí, vai morrer aí. Yun, disse Jesus, está na hora de você sair da prisão. Mas como, Senhor? Como é que eu estou? Levanta-te e anda, você já está curado. E nesse instante, Yun se levanta, completamente restaurado. Vai, Yun, pode seguir à frente, eu vou te livrar dessa prisão. E Yun vai, e passa pelos guardas, e o outro detento fala: Yun, o que aconteceu com você? Você vai para onde, Yun? Como é que você conseguiu se levantar? E Yun segue com as roupas de preso ainda, em direção às portas da prisão. E a porta se abre. E ele vai. E tem outras portas, e as portas vão se abrindo. E ninguém tem condição de ouvir ou ver. Não sei o que aconteceu, queridos. Eu sei que um sai, pega um táxi, vai para um local que o Senhor lhe designou. A polícia chinesa começa, a perseguir aquele homem e não consegue encontrá-lo porque Jesus o escondeu. E ele então recebe um passaporte emprestado de uma outra pessoa. Falou assim: olha, o retrato está aqui. Não é você, não parece nem um pouco com você, mas eu vou te emprestar esse passaporte para você ir embora, já que Jesus falou que você vai embora da China. Então ele pegou aquele passaporte, chegou na alfândega, as pessoas viram: isso aqui não se parece com você, não tem nada a ver com você. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou carimbar, porque lá na frente ninguém vai te deixar passar. Carimbava para ele ir. Aí ele chegava na outra: não, isso aqui não parece com você não, mas vou fazer o seguinte, vou carimbar, deixar você ir, porque sei que lá fora não vão te deixar prosseguir. E assim ele foi, de alfândega em alfândega, e conseguiu ir para a Alemanha, onde ele testemunha do amor do Senhor até hoje. Leiam esse livro, O Homem do Céu, muito interessante, muito importante. Mas o que eu quero dizer é isso: quando você ataca um filho de Deus, você está atacando o próprio Senhor. O Senhor está sendo ferido com você. Meu irmão, tem uma passagem que diz que quando entristece, um povo do Senhor entristece o Senhor, e o Senhor se torna aquele que vai à frente para liberar, para livrar o seu povo. Mas além de ser rico em esperança por essas tribulações que o Senhor nos enche de poder, de graça, nós somos ricos em amor, porque quando o Espírito Santo desce e vem e mora em nós, diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo derrama o amor de Deus dentro de nós. E qual a intensidade que eu devo ter para com as pessoas, para com o meu irmão? A mesma que Jesus teve para comigo. Jesus não morreu por mim? Não deu a sua vida por mim? A palavra de Deus diz que assim também, essa deve ser a intensidade do meu amor pelo irmão, que eu devo dar a minha vida por ele. Quantos de nós
estão querendo, estão podendo dar essa vida em favor do outro, não é verdade? Mas esse amor é um amor que Jesus depositou em nós. Ser rico para com Deus é se desfazer de tudo que nos impeça alcançar essa graça maravilhosa do Senhor. É o tesouro escondido no campo. Olha só o que Paulo falou em Filipenses 3,4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Foi aqueles 3 dias que ele estava ali, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo? E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência de conhecer Jesus. Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Interessante isso. A perda de tudo. Imagina Paulo, desde pequeno, com todo aquele rigor da lei, com todo o conhecimento de Gamaliel, com tudo aquilo. Como que a perda de tudo aquilo não ia representar um sofrimento para ele? No princípio ele sofreu. Meu Deus, eu vou ter que renunciar a tudo isso. Sim. Mas ele falou assim mais tarde, mas considero o que eu perdi como escória, como lixo, porque com isso eu ganhei a Cristo. A graça seria, olha, é tão assim tremendo, que quando as pessoas que como judeus vinham aceitar Jesus, alguns deles diziam, olha, para você ser salvo, você recebe Jesus sim, mas tem que guardar a lei junto, tá? E Paulo então se exasperou e falou, de jeito nenhum, graça é graça, não tem nada a ver com lei, lei não presta para isso, não presta para a salvação, só a graça, só a misericórdia, só a bondade, só o amor de Jesus, só a presença do Espírito Santo dentro de você, é suficiente para a sua salvação. Eu considero isso como escória, por isso a gente canta, eu vou queimar as carroças. Quando Eliseu recebeu o manto de Elias, profético, para que ele fosse ministro profético, seguidor de Elias, ele falou assim, deixa eu falar com meus pais, deixa eu me despedir deles, tá? Vai lá, agora eu vou queimar tudo, vou queimar as carroças, vou matar os bois, não quero me apegar a nada que me possa impedir, ser empecilho, para estar no mover de Deus na minha vida. Aí a gente canta, né? Vou afundar os barcos no cais, né? Quando Jesus chamou os discípulos, venham, sigam-me, eles deixaram tudo, deixaram os barcos, não afundaram os barcos não, né? Porque podia ser útil ainda para os pais, né? Mas deixaram tudo, todas as redes, para seguir Jesus. Então, da mesma maneira, querido, eu vou vender tudo que eu tenho, no bom sentido, né? Vou me desvencilhar de tudo, para ter a Jesus na minha vida, né? Mas, já estou terminando, ser rico para com Deus, é refletir o que Deus é, seu caráter, ser rico em misericórdia, ser rico em humildade, como Jesus foi, servindo ao outro, se fez de pobre, para, por meio de sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Isso que está escrito, Jesus morreu, Jesus se fez pobre, para que eu e você fôssemos ricos diante dele. Ser rico, ainda segundo Jesus, é conforme dita a igreja de Laodiceia, receber dele 4 coisas preciosas, e que foram simbolizadas no ouro, nas vestes, no colírio e no ceiar com ele. Ele fala, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim, pegue de mim, ouro refinado no fogo,
e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. 4 coisas. Seja rico em ouro provado no fogo, persevere nas suas aflições. Seja rico em estar vestido de roupas brancas, são vestes de justiça, obtidas pelo perdão de Cristo e branqueadas no seu sangue. É estar com elas pronto para entrar no reino pelas portas e comer da árvore da vida. Ser rico é ungir os seus olhos com colírio para enxergar Jesus, de tal maneira que você, segundo Hebreus 12:2, vai começar a olhar pela fé, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Você é puro de coração? Puro de coração não é aquele que se esmera em ser puro, mas é aquele que recebeu de Deus a graça de ser purificado pelo sangue de Jesus. E a partir do momento que você é purificado, você tem direito de olhar e de ver Jesus. Nada pode impedir que você veja Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, porque nós vamos receber do Senhor a purificação do coração. Se você ainda não se sente puro diante de Deus, se você ainda não contemplou Jesus, eu te incito, eu te conclamo, para que com os olhos fechados, você diga para si mesmo, no seu coração: Senhor Jesus, purifica meu coração. Eu creio no sangue de Jesus, que me purifica de todo mal. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa-me completamente. Lava-me, purifica-me por este sangue, de toda mazela, de toda corrupção, de toda maldade, de todo o interior que ainda está negro, que está pervertido, que precisa, Senhor, dessa limpeza que vem do sangue de Jesus. Agora, Pai, coloca na minha vida, nos meus olhos, o colírio, porque eu quero ver Jesus. Eu quero que agora você abra os seus olhos de fé. Você que está purificado pelo sangue de Jesus, perceba, tenha percepção de que o Senhor está se aproximando de você. Levante os seus olhos para cima, veja Jesus, veja a face do Senhor. Ele está aí pertinho de você. Ele está roçando as suas vestes junto de você. Perceba Jesus. Aqueles que são purificados pelo sangue de Jesus devem olhar para Jesus e contemplar a sua face. Amém, queridos? Pedro diz que embora a gente não tenha visto Jesus, nós o amamos, no qual não vendo agora, mas crendo, nos alegramos com gozo indescritível e glorioso, que nós, como que por um espelho, estamos contemplando o Senhor. Você se lembra de Moisés? Depois que ele foi lá no monte, via a glória do Senhor, ele descia do monte e a sua face brilhava. E os israelitas, maravilhados, puxa, a glória de Deus na face de Moisés. E Moisés, então, para não declinar aquela glória diante deles, para não dar percepção a eles que aquela glória ia se desvanecer, ele cobria o seu rosto com um véu, para dizer que aquilo ia se prolongar muito mais tempo do que eles estavam pensando. Mas então, Paulo diz que nós temos uma glória muito superior à de Moisés. Quando a gente contempla o Senhor e ficamos atentamente olhando para Jesus, crendo que nós o estamos vendo. Você se lembra que quando eu tinha 13 anos de idade, eu via Jesus, né, no meu quarto, todo iluminado, né?
com os seus cabelos até os ombros, repartidos ao meio, só que a sua face eu não via. E ele começou a falar para mim: falta pouco tempo para tu seres batizado com meu Espírito, e quando tu completares 14 anos, tu terás o dom de cura, e quando tu ficares rapazinho, tu pregarás o meu Evangelho, né? E aí, enquanto ele falava isso, eu vi a sua mão de poder, porque quando eu era criancinha, tinha os meus 5 aninhos, 6, eu queria ver Jesus, eu queria ver a mão de Jesus. Sabe por quê? Porque no cinema eu tinha visto o filme Marcelino Pão e Vinho, e Marcelino ali, diante daquela estátua do crucifixo de Jesus, ele estendeu, doente, né, ferido pelo escorpião, ele pegou um pedaço de pão e no filme estendeu para Jesus. Aí a estátua tomou vida e eu vi aquela mão assim no cinema preto e branco ainda. Aquela mão vinha assim na direção de Marcelino e pegava o pão e comia. Aquilo numa criança de 5 anos, imagina, teve um impacto tão grande que eu no dia seguinte estava pegando as mudazinhas no jardim da minha casa, lá no Barro Vermelho, em São Gonçalo, né? Pegando e falando: Jesus, toma aqui, né? Para ver aquela mão assim descendo e pegar. Mas 6 anos, e nada aconteceu aparentemente, mas 6 anos depois, quando eu tinha 13 anos de idade, 7 anos transcorridos, Jesus, ao falar comigo, ao tê-lo aceitado como meu Senhor e Salvador, lá estava Jesus, e enquanto ele falava, aquela mão que eu desejava ter visto ali em criança, ele apareceu e me mostrou a mão. Quando a Igreja da Montanha, então, veio para cá, para Friburgo, né? Ela se instalou aqui em Friburgo, eu comecei a pensar assim: Jesus, por que o Senhor nunca me apareceu para eu ver o rosto do Senhor? Por quê? Jesus, eu quero ver o teu rosto, Jesus. Naquele dia que o Senhor me apareceu, foi tão bom, foi tão glorioso, mas eu não vi o teu rosto. Eu queria ver o teu rosto. E dias se passaram, uma bela noite, estava dormindo, aí eu sonhei, né? Eu já contei isso para você, mas eu vou contar outra vez, porque é interessante essa situação de você ter a percepção do Senhor. Eu vi um homem com vestes compridas, subindo numa escada, em direção ao mezanino, e ele veio, andou por aquele mezanino, sentou numa cadeira, e olhou para mim. Quando eu olhei para ele, ele deu o sorriso mais lindo que alguém poderia dar, mas naquele momento, eu percebi que era Jesus. Eu não vi, obviamente, com toda a nitidez, o rosto de Jesus, mas eu vi os traços do seu rosto, e o sorriso mais lindo que alguém poderia receber. Então o que eu digo para você, é quando você quer ver Jesus, quer mais de Jesus, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter uma proximidade maior com Jesus, isso você vai conseguir, porque Jesus não faz acepção de pessoas, não é porque eu seja melhor, ou maior, ou tenha mais credenciais do que você tem. Você é como eu sou como você. Assim como Jesus se apresentou para Paulo, assim como Jesus se apresentou para Yun, assim como Jesus se apresentou para mim, Jesus vai também se manifestar a você, porque é promessa dele: eu venho, vou fazer morada em você e vou me manifestar a você. Então, querido, era isso que eu queria que você entendesse, que nós precisamos ter dentro de nós as águas se movimentando como no tanque de Betesda, onde pessoas vão ser curadas, onde pessoas vão ser aliviadas dos seus dramas, dos seus pesares. A nossa água está muito paradinha, nós não estamos servindo de cura para o outro. Nós estamos estudando nesses GDA, não é, Ricardo? Sobre as áreas de influência. Primeiro é a família,
depois a igreja, depois a sociedade em geral, naquelas áreas todas da mídia, do entretenimento, dos negócios, né, do governo, que o Ricardo vai nos dar essa semana, na terça-feira. Então são essas áreas de influência em que Jesus fala: eu fiz isso na sua vida, eu comprei você com meu sangue, eu coloquei em você o meu Espírito Santo para que você se aproxime mais de mim, me veja mais e me contemple mais, para ser uma área de influência na sociedade, aonde quer que você esteja, independente do governo que vai vir ou não, porque o governo da China, você sabe como é que é, mas tem homens como Yun que não se dobram a esse governo. E eles são fiéis. É isso que Jesus quer de nós. Independente da perseguição, da aflição que venhamos a ter, vamos ficar firmes. Não vamos desvalorizar esse grande tesouro que está dentro de nós. Guarda esse tesouro com todas as suas forças. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos ficar de pé. Amém? Falando em governo, nós vamos levantar daqui a pouco um clamor a Deus pela nossa nação, tá bom? Mas eu gostaria de, para terminar essa parte, de orar com você a respeito de você ser convidado a ser cheio do Espírito. Feche os teus olhos novamente e ore comigo neste sentido. Move-te, todos nós juntos, move-te, ó Senhor, entre nós, e agita tuas águas dentro dos nossos tanques, das nossas cisternas, dos nossos depósitos, e enche-nos mais do teu Espírito, transborda-nos, para que tua graça alcance vidas, mentes e corações, em nome de Jesus, amém. Ricardo, vem cá. Vou pedir ao Ricardo para que faça esse clamor pela nossa nação, pelo futuro do nosso país, para que a nação brasileira tenha um governo saudável, abençoado, que venha respeitar as tradições da família, os princípios e os valores cristãos, que é isso que nós desejamos. Bom, gente, nós estamos vivendo dias difíceis, né? E domingo que vem a gente tem uma grande coisa a fazer. Não é uma brincadeira. Eu já tenho alguma experiência em eleições, né? Eu estou há 40 anos no serviço público, já passei por muitos prefeitos, né? Conheci muitos deputados, vereadores. E domingo que vem vai ter um grande momento no nosso país, né? Vai ser as eleições. A gente não vai estar mais junto, né? Como igreja aqui, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como cristão de orar pelas eleições, né? E é um momento, talvez seja uma das eleições mais importantes, desde que eu me entendo assim, tenho capacidade, né, e idade para votar. Eu não me lembro de uma eleição tão importante quanto essa. Eu acho que ela vai decidir, vai definir o futuro da nossa nação, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e futuras gerações. Eu acho que é uma eleição muito séria e muito importante. Eu vejo gente brincando, gente que eu não vou votar. É o dia que todos nós somos iguais pelo voto, né? O meu voto, o voto de qualquer pessoa tem o mesmo poder, né? E a nossa omissão pode causar um grande problema para essa nação e para nossas vidas e para o nosso futuro. Então eu acho que a gente tem a obrigação, né, de estar orando pelo nosso país, pelos nossos governantes, como a palavra diz, né? Jesus falou que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então nós precisamos orar, porque é um momento muito decisivo e sério para nossas vidas, amém? Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos, vamos levantar um clamor, né, por essas eleições. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar, Senhor, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos que Tu venha, Deus, abrir nossos olhos, Pai.
para não possamos ser enganados por mentirosos, pessoas contrárias à Tua palavra, Senhor, contrárias aos Seus princípios, Senhor, contrárias aos Seus caminhos, Deus. Nós, como cristãos, Pai, queremos fazer diferença, Pai, queremos ser sal e luz nessa terra, Senhor. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer luz sobre essa nação, Senhor, sobre cada pessoa desse país, Senhor. Abre os olhos, Pai, abre os olhos que possamos ver a verdade, Senhor, que não venhamos a ser enganados por palavras bonitas, Senhor, por atitudes falsas, Senhor, pessoas falsas, Senhor, por bandidos, ladrões, Senhor, pessoas que querem, ó Deus, defraudar essa nação, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, discernimento, Senhor, para que possamos fazer uma eleição tranquila, Senhor, ordeira, sem brigas, Senhor, sem agressões, Senhor, com amor, com paz, com dignidade e integridade, Senhor. Em nome de Jesus, que haja paz sobre essa nação, Senhor. Que o Brasil, Senhor, seja um luzeiro nesse mundo, Senhor. Ó Deus, traga avivamento para essa terra, Senhor. Traga liberdade de culto, liberdade de expressão, Senhor. Traga a honestidade, a integridade para a nossa terra, Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, e colocamos a nossa nação, consagramos nossa nação, cara, consagramos nosso voto, Senhor, ó, a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos, Pai, nos dê sabedoria, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, irmão. Aleluia. Queridos, nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por esse culto. Se você depois quiser alguma oração, por algum motivo que a gente esteja orando aqui com você, nós estamos à sua disposição, tá bom? Se alguém quer uma oração específica por alguma situação que esteja atravessando, que ouviu essa mensagem, que também deseja que oremos por você, você depois no final do culto pode nos procurar, estaremos aqui à sua disposição, tá bom? Que Deus possa abençoá-los. Nós declaramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre você, sobre a sua semana, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre seus negócios. Que a boa mão do Senhor se estenda sobre sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Amém.